Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje um Fala Baixada super especial em razão da preocupação nacional com o coronavírus. Por isso eu vou conversar com o deputado federal e médico Dr. Luizinho. Ele é o presidente da comissão criada pela Câmara Federal para acompanhar o coronavírus em todo o Brasil. Obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Baixada. Não vamos cumprimentar mais apertando a mão. Como é que vamos fazer? Assim, agora é assim, é isso aí. Agora, se você quiser cumprimentar alguém, ou balança a cabeça, dê uma piscada de olho, ou é com o braço, né? Ou com o pé, de qualquer jeito, menos com a mão. Por quê, doutor Luizinho? Mauro, primeiro agradecer aqui a participação do teu programa. O Fala Baixada é o principal veículo de comunicação da Baixada Fluminense. Estar aqui mais uma vez é uma honra para mim e para o meu mandato. Mauro, a gente está vivendo uma pandemia, né? O mundo inteiro preocupado com o coronavírus. E uma das principais formas de disseminação do coronavírus são as pessoas que vão tossir e, ao tossir, colocam a mão na frente, né? E aí pega a mão que tossiu, passa no sofá, passa em cima da mesa e também cumprimenta. Então isso vai levando, difundindo o vírus que é o coronavírus. É uma forma de transmissão, uma das principais formas de contágio é as pessoas, né, ou tossindo, né, espirrou gotículas na mão, ou passou a mão numa superfície que pode ter o coronavírus, e ao cumprimentar ele está difundindo o coronavírus. Como é que a gente... Você leva a tua mão na boca, passa no olho, nas mucosas que podem difundir. Como é que o brasileiro que tem o costume de se abraçar, de beijar, esse jeito carinhoso que muita gente do exterior, quando vem ao Brasil, estranha muito o nosso jeito carinhoso de cumprimentar. Não tem jeito, tem que se desapegar disso. Mauro, nesse momento, né, a gente tem que entender que esse momento é um momento transitório, né, que o mundo inteiro está sofrendo com o coronavírus, que o que a gente tem que fazer aqui no Brasil é evitar que nós tenhamos casos de coronavírus. Quanto mais a gente conseguir evitar que esse vírus circule no nosso país, menos pessoas nós vamos ter doentes. E, obviamente, algumas pessoas falam, mas esse vírus não mata muita gente, tem uma letalidade de 2%. Não é verdade. Essa letalidade é maior. Seja qual for o número de pessoas que morram, se morrer uma pessoa na nossa casa, na nossa família, um amigo nosso, para a gente já é muita gente. É verdade. Uma vida vale muito, Mauro. Então, hoje, a nossa preocupação com o coronavírus é muito grande. O mundo inteiro está sofrendo. Ninguém vai conseguir impedir a circulação do coronavírus. Não é possível, né? A gente tem que evitar um menor número de casos acometendo os brasileiros. Por isso, o cumprimento. Por isso, a gente está orientando as pessoas, quando forem tossir aqui pelo braço, de preferência com um lenço de papel, né? Depois descarta o lenço de papel e lavar as mãos, né? Esse hábito de lavar as mãos por várias vezes é essencial para que a gente fique não sendo um transmissor do coronavírus. Eu tenho acompanhado as entrevistas do ministro da Saúde, o Mandetta. Ele ontem, na Câmara Federal, foi em busca de mais recursos, porque já prevê que a situação deve se agravar no Brasil inteiro. Nesses próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. Qual a sensibilidade que o senhor percebeu lá entre os deputados, na Câmara Federal e no Senado, em relação à solicitação do ministro? Mauro, nós tivemos ainda na semana passada uma conversa, uma reunião com o ministro sobre as preocupações da necessidade orçamentária, que não é só a necessidade de recursos para o Ministério da Saúde, mas principalmente para as secretarias estaduais, para as cidades, né? Esse dinheiro é para chegar na ponta, para chegar em Nova Iguaçu, para chegar em Belfor Roxo, Mesquita, em Japeri, em todas as cidades de todo o Brasil. É fundamental esse repasse de recursos. O ministro fez uma previsão orçamentária de ordem de 5 bilhões. Nós conversamos com o presidente Rodrigo Maia, conversamos com o relator do orçamento, o deputado Domingos Neto, né, toda a nossa comissão externa, e o presidente Rodrigo Maia, junto com o presidente Davi Alcolumbre, conversou com os principais líderes e o Congresso vai destinar do orçamento federal 5 bilhões para as ações de enfrentamento ao coronavírus, né? Não só para as ações de prevenção, para a compra de equipamentos individuais, porque os profissionais de saúde ficam expostos ao coronavírus, para a compra de equipamentos de CTI, né, respiradores, leitos. Precisa, vamos dizer, preparar o país
para um risco grande dessa epidemia, porque é uma epidemia grave, pacientes que precisam de leito de CTI, pacientes que ficam internados por mais de 15 dias, por isso a necessidade de recursos e principalmente, Mauro, que eu tenho obrigado para esse recurso chegue na ponta, porque são nos estados e municípios que fazem o atendimento à população. Doutor Luizinho, o senhor já foi secretário municipal na Baixada Fluminense, mais especificamente em Nova Iguaçu. Foi secretário de Estado de Saúde aqui no estado do Rio. Conhece bastante. Agora, como deputado federal, tem rodado o Brasil inteiro. Nessa nova missão que lhe foi dada pelo presidente Rodrigo Maia para conhecer mais de perto as necessidades de todos os estados brasileiros. Olha que são mais de 5.000 municípios, né, em todos os estados. O senhor acha que lugares mais frios, a tendência do vírus se alastrar é maior? Mauro, isso procede? Veja bem, o que vai acontecer? Nós já temos, no período do ano, um risco maior de contaminação por vírus ligados à gripe, vírus influenza. Por isso tem aquela vacinação para gripe, né, que era só para idosos e a gente foi ampliando. Claro que quando a temperatura esfria, tem muito mais casos. Por que tem casos, Mauro? Porque a pessoa tende a ficar em casa, fechadinha, ambiente fechado. Você vai num restaurante, fecham todas as janelas para as pessoas ficarem mais próximas para evitar o frio. Mas não é verdadeiro que esse vírus só vai circular no frio. Ele vai circular, de qualquer forma, aqui no nosso período na temperatura tropical. É claro que quanto mais a temperatura esfria, mais cresce a nossa preocupação. Mas ele vai circular tanto no frio quanto no calor. Não vai ter essa diferença. O risco maior, quando for chegando do outono para o inverno, é que já vamos ter os casos de influenza, de gripe, que nós temos todos os anos. Por isso o governo federal está antecipando a vacinação contra a gripe. E aí você vai ter pessoas com coronavírus, pessoas com uma gripe habitual e todos apavorados de estar com coronavírus. Por isso a nossa preocupação precisa estar preparado as cidades, os estados, porque a gente tem a chance de ter muita população procurando um atendimento especializado com sintoma de gripe e com sintoma de coronavírus. Então, os municípios vão ter que estar preparados para atender essa população e saber diferenciar. Você está com coronavírus, você vai estar com uma gripe. Isso é fundamental. Esse vírus, evidentemente, pode atingir todos, independente da sua condição social, né? Mas os mais pobres estão mais vulneráveis, o senhor concorda? Mauro, a preocupação do Brasil é com o Rio de Janeiro. Por quê? Porque nós temos aqui no nosso estado entre 500 mil a 1 milhão de pessoas morando em comunidades que têm um cômodo, né? São aqueles como tem um quartinho com uma cozinha, um quartinho com um banheiro. Então ali são residências de um cômodo que moram 5, 6 pessoas. Nessas casas, como nós vamos fazer o isolamento domiciliar? O que é o isolamento domiciliar? Mauro, uma pessoa na família contraiu o coronavírus. O que tem que fazer? Essa pessoa tem que ficar em casa, desde que não tenha febre, falta de ar. Ela fica em casa, num cômodo, ela fica de máscara. Toda a família, para ter contato com ela, tem que usar máscara, tem que separar os talheres dela, tem que evitar essa contaminação. Mas uma família de classe média, uma família que tenha condições de colocar essa pessoa num cômodo é uma situação. Mas no Rio de Janeiro, com a condição que a gente tem, milhares de pessoas morando praticamente em casas muito pequenas, né? Em casas, em comunidades com vielas, casas sem janela, Mauro. Você sabe que é uma realidade do Rio de Janeiro. Nós somos o segundo estado da federação em tuberculose. Mas essa tuberculose não é puxada pela Baixada Fluminense, não. Ela é puxada pela cidade do Rio de Janeiro. Porque em regiões, em grandes comunidades, o índice de tuberculose é muito alto. Então é um risco maior ainda essas pessoas dessas comunidades que já têm problemas pulmonares pela tuberculose ficarem expostas ao coronavírus. Agora, como é que vai solucionar esse problema? As pessoas, por exemplo, pessoa de uma comunidade mais carente, ou de uma favela, né? Hoje chama comunidade, mas o próprio morador sabe que ele é morador da favela, né? Muitos governantes querem dar um nome bonito, mas a pessoa que tem dificuldade financeira de sustentar sua família, o senhor já falou agora, que tem 7, 8, 9, 10 filhos, ou 10 pessoas morando
como é que ele vai isolar? Ele não vai isolar, ele vai procurar a unidade de saúde mais próxima ou o hospital público. E esse hospital público precisa ter o pessoal da saúde preparado. O senhor está percebendo que se a comunidade que o senhor pertence, que é a comunidade médica, está acompanhando e está preocupado com isso? Mauro, é preciso ser feito um isolamento. E governantes também, né? Sim. Um isolamento que não precisa ser realizado em ambiente hospitalar. Essa pessoa que poderia ficar no seu domicílio, mas ele não tem condições de ficar no seu domicílio, porque moram muitas pessoas naquele domicílio, ela vai para um outro local. Pode ser feito um abrigamento de forma diferenciada para que ela fique no isolamento. Não precisa botá-la dentro de um hospital. Pode ficar em abrigamento. Igreja, pode ser num outro local? Precisa constituir abrigos para essas pessoas. Poderia usar uma região de uma igreja? Poderia, mas tem que ser a pessoa abrigada, essas pessoas isoladas, tem que ter um cuidado diferenciado. Ô Mauro, eu tenho falado, a nossa comissão ela iniciou os trabalhos em fevereiro. Desde janeiro, pelas minhas redes sociais, né, pela nossa página no Instagram, no Facebook, eu tenho falado do risco do coronavírus. A gente viu o que ele fez na China, você viu o que ele fez num país grande que é a Itália, né? A entrada do coronavírus na Itália disseminou em toda a Europa, a Alemanha com número grande de casos, o Reino Unido, número de casos muito grande em todo o mundo. Agora nos Estados Unidos a disseminação é muito grande. Nós vimos o secretário de comunicação do presidente Jair Bolsonaro contraindo o coronavírus nessa viagem aos Estados Unidos. Ele foi aos Estados Unidos com o Bolsonaro e contraiu lá o coronavírus. Então qual é a nossa preocupação? Precisa ter um plano de contingência claro. As autoridades do país inteiro têm que saber o que vão fazer com a nossa população. É o que a gente tem cobrado, essa comissão tem esta função, né? Nós já fizemos aqui uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em conjunto com a Comissão de Saúde da Alerj, comandada pela deputada Marta Rocha. O presidente André Siciliano pediu que a gente fizesse essa ação em conjunta com a Assembleia e nós já fizemos cobrando qual o plano de enfrentamento ao coronavírus do Estado do Rio de Janeiro. O secretário de Estado de Saúde esteve lá presente, relatou as ações que ele está preparando, mas nós da Câmara estamos acompanhando essas ações, não só no Estado do Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Nós vamos alocar recursos. As pessoas vão ter, os estados e municípios vão ter dinheiro novo para ajudar nas ações de enfrentamento ao coronavírus, mas tem que ser umas coisas muito bem elaboradas e bem aplicadas, porque nós estamos numa situação de grande risco. É para ficar, para ter precaução ou é mesmo para ficar apavorado e tomar providência? Não, tem que ficar preocupado e tomar providência. Sim. Né? Não é para ficar apavorado. Apavorado não. A gente, principalmente a autoridade sanitária, a autoridade de saúde, a autoridade política, não pode ficar apavorado com nada. Tem que ter espírito público, saber da sua responsabilidade e tomar as ações. Ô Mauro, eu, secretário de Estado de Saúde, na maior crise financeira do Estado do Rio de Janeiro, me deparei com duas situações muito graves. Uma, a epidemia do Zika vírus, você se lembra, né? Diversas mulheres, milhares de mulheres grávidas, todo o Brasil, gerando crianças com microcefalia. O que a gente tomou de atitude? Criou o maior centro de referência no tratamento de microcefalia do país, no Instituto Estadual do Cérebro. Né? Reunimos os principais profissionais, fizemos um projeto inovador, premiado mundialmente, no Instituto Estadual do Cérebro, no acolhimento às crianças. Enfrentamos uma epidemia de febre amarela nesse estado, em que a gente estava vendo um número exponencial de mortes no estado de Minas Gerais, no estado do Espírito Santo. A gente tomou a decisão de fazer a vacinação de toda a população do estado do Rio de Janeiro. Essa minha decisão foi contestada pelo estado de São Paulo, pelo Ministério da Saúde. E aí, Mauro, graças a Deus, nós não tivemos um caso de febre amarela na nossa região metropolitana. Um caso na cidade do Rio de Janeiro, um caso na Baixada Fluminense, porque nós tomamos uma atitude preventiva fazendo a vacinação. Pode ser que a gente tome um conjunto de atitudes preventivas e o coronavírus não vá se espalhar pelo estado do Rio de Janeiro, pelo país, mas precisam ser tomadas as atitudes. Infelizmente, nós não temos uma vacina para o coronavírus, diferente da febre amarela. Então, a gente não tem como controlar a disseminação desse vírus. Até porque, Mauro, tem pessoas que têm esse vírus dentro delas e não tem um sintoma. Não tem uma febre, não tem um nariz escorrendo, uma coriza, não tem uma tosse. Então, a chance dele espalhar é muito maior e que, infelizmente, é que as pessoas entendidas, os especialistas acham que
que vai acontecer no país a ampliação do número de casos de coronavírus. Estou conversando aqui com o médico e deputado federal, Dr. Luizinho, a respeito do coronavírus. Vou pedir licença, senhor, por alguns minutos para o nosso intervalo. E no segundo bloco, queria propor que nós possamos falar sobre a liberação do recurso, né? O falar do ministro, o falar do governo federal e a efetivação do efetivo recurso chegando lá no município, né? E também falar com o senhor sobre um assunto que muita gente pode estar preocupada, precisa se preocupar também, que é a população carcerária. Vamos conversar daqui a pouco, continuar conversando com o Dr. Luizinho aqui no nosso Fala Baixada. Tecnologia. Atendimento. Fará blindagem. Blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Blindagem. Segurança para a sua família. Fará blindagem. Fará blindagem. Tecnologia a serviço da vida. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o médico e deputado federal, Dr. Luizinho. Dr. Luizinho, eu estava propondo no bloco anterior que nós falássemos da população carcerária, que é gigantesca no Brasil inteiro, e com péssimas condições, né? O ideal é que, na minha opinião, né, é que o preso pudesse trabalhar, mas ele não trabalha, vive amontoado. Isso também é um local de muita proliferação, né? É um local de risco de disseminação do coronavírus, mas não tem na sua essência da população carcerária tantos presos com idade superior a 60 anos. Ah, perfeito. Né? Então, você tem uma preocupação, mas como você tem um perfil de uma população mais jovem, contrabalanceia esse problema. Mas, como temos dentro da população carcerária do estado do Rio de Janeiro um perfil muito grande de pessoas que já foram acometidas de tuberculose, causa uma preocupação realmente a população carcerária. Né? Então o foco mesmo é no idoso, né? Moro, eu queria aproveitar aqui o teu programa, tua audiência, para falar especialmente para o idoso. Hoje, a população que está em maior risco é a população da terceira idade. Sem sombra de dúvida, precisa orientar hoje o idoso que tenha preferência nos próximos 30 dias para ficar no seu domicílio, na sua casa, né? Evitar aglomerações, evitar o transporte coletivo, evitar que vai fazer uma compra no mercado, tem que lavar a mão o tempo todo, cuidado especial. O idoso, ele precisa ser tratado com muito, muito, muito cuidado nessa epidemia. Eu tive a oportunidade de conversar essa semana ainda com o nosso presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o deputado André Siciliano, e sugeri, né, e a Assembleia está tomando essa medida, que todos os funcionários acima de 60 anos que possam, por 15, 30 dias, gozarem de um recesso para não ter a exposição. Né, Mauro? As pessoas moram em Nova Iguaçu, vêm de trem para o centro do Rio, transporte coletivo. Então, eu acho que a Assembleia tomou essa atitude, mas diversos outros órgãos, diversas empresas devem tomar essa atitude, principalmente com a população da terceira idade, que é a mais acometida. Mas, Mauro, não é só o idoso. Pessoas que têm problemas, né, com a sua imunidade, pessoas que têm algum tipo de doença que afeta o sistema imune, como doenças de aspecto reumatológicos, hematológicos, né, doenças ligadas ao problema de transplante, as pessoas já foram transplantadas, essa imunidade é menor. Diabético também pode ser um imunodeprimido? O diabético, normalmente, um diabético estável, não. Né? Não é uma situação. Tem que ver se a diabetes dele está descontrolada, se está tendo algum outro tipo de infecção concomitante. Não é uma comorbidade a diabetes que preocupe. São outras comorbidades. Agora, os idosos, a gente precisa ter um cuidado especial. Eu quero aqui dar umas pequenas dicas, Mauro.
Às vezes as pessoas ficam trancadas em casa ali, com o ar-condicionado ligado o dia inteiro. Vamos abrir a ventilação, as janelas, a circulação de ar ajuda muito, né? Nesse momento, essas visitas, receber muita visita em casa, né? Ah, vai vir um grupo aqui de amigos em casa, você não sabe onde é que essas pessoas andaram. As pessoas que estão vindo do exterior, espontaneamente têm que ficar 15 dias em casa, não sabem se estão contaminadas, né? A gente viu aqui todos os casos que a gente está tendo no Rio de Janeiro, né? À exceção de um, foram pessoas que vieram da Itália. Então, as pessoas que estão vindo do exterior, que façam uma quarentena, um isolamento domiciliar, para ver se vai apresentar algum tipo de sintoma. Ô Mauro, a gente consegue vencer esse risco do coronavírus com as atitudes, né? São as atitudes que vão fazer a diferença. Lavar as mãos, evitar na hora de tossir ou espirrar, tentar usar um lenço de papel, né? Passar o álcool em gel na mão. E nessa condição do álcool em gel, lembrando esse assunto, Mauro, eu protocolei e já entreguei ao ministro da Saúde um tabelamento do álcool em gel. A gente ia na farmácia, isso é muito importante. Cobrava um frasquinho de álcool em gel, antigamente estava ali por R$1, hoje estão cobrando R$10. A caixa de máscara que você comprava a R$4,50, estão cobrando R$50. Então a gente fez uma indicação, o governo federal, que tabele todos os preços de todos esses itens, né? Hoje já está faltando álcool em gel, está faltando máscara. Para essa falta, a gente também fez uma indicação que o governo federal proíba a exportação. Porque hoje, imagina, a gente fabrica aqui no Brasil e aí nós vamos vender para a Alemanha para proteger os alemães, vamos vender para a Itália para proteger os italianos, a nossa fabricação vamos vender aqui para proteger os brasileiros, porque nós temos um risco, a indicação já temos um caso, a indicação minha e foi aprovada por unanimidade na nossa comissão. Eu acho que é fundamental ser proativo. Não dá para, num momento como esse, os governos ficarem assistindo, esperando as pessoas ficarem doentes. Nós precisamos ser muito, muito proativo, muito assertivo para evitar a contaminação pelo coronavírus. Porque se o álcool gel ele for tabelado, evita uma coisa que já está acontecendo agora, as pessoas comprarem mais do que necessário. Claro, né? Óbvio. Ele quer comprar 10, 20 litros, pacotes inteiros, porque ele crê que vai acontecer o que já está acontecendo, o desabastecimento do álcool. Uma outra coisa que talvez seja significativa, deputado, é com relação à fiscalização da qualidade do álcool. Você sabe que tem picareta por todo lado, aproveitador em todas as circunstâncias. E daqui a pouco o cara começa a engarrafar uma água mais grossinha, sei lá, não sei o quê, e diz que aquilo é álcool, com cheiro do álcool, e não tem a eficácia do álcool. É uma preocupação que eu acho que pode se tornar vamos fazer alvo de aproveitadores, né? Vamos fazer uma indicação para que a Subsecretaria de Vigilância de Saúde Estadual, que é a responsável pela fiscalização das empresas que fazem essa produção, mas não só aqui do estado do Rio de Janeiro, como em todo o Brasil, que proceda essa fiscalização. O nosso próprio Inmetro, que atesta a qualidade dos equipamentos, de medicamentos, de insumo, possa também testar o álcool em gel para ver se tem algum tipo de caso como esse que você está falando. O senhor citou a Assembleia Legislativa, preocupação lá do presidente, de vários deputados. Isso não, acredito, todos os parlamentares nesse momento, né? Eu tenho acompanhado lá também, o senhor tem ido várias vezes lá, proferindo palestras, e a Assembleia também está promovendo palestras entre os seus funcionários, todos os comissionados da Assembleia Legislativa, e também o DETRAN. O presidente Antônio Carlos dos Santos também está empenhado na multiplicação de ações positivas de esclarecimento também. Os órgãos públicos devem ter em mente também, tem que tomar assim como essa responsabilidade, você concorda? Ô Mauro, os órgãos públicos precisam ter uma responsabilidade diferenciada. Mas todos, desde aquela pessoa que tem uma empresa pequena, desde uma pessoa que tem uma empresa, uma escola, uma empresa maior, todos têm que ter responsabilidade nesse momento. Os órgãos públicos precisam dar exemplo. Graças a Deus a gente tem aí na condução dessas casas, como a Assembleia Legislativa, o deputado André Siciliano, lá no DETRAN, nosso presidente Antônio Carlos, que são pessoas que sabem da sua responsabilidade, estão preparando os seus órgãos, mas precisamos que todas as nossas autoridades estejam trabalhando num plano de contingência, Mauro. Por quê? Nós precisamos aprender com o que está acontecendo no mundo. A gente está vendo restrição
de circulação de pessoas em toda a Alemanha, né? O aeroporto de Frankfurt praticamente fechado. Nós estamos vendo a paralisação. Ô Mauro, hoje tem cerca de 300 milhões de estudantes fora das escolas. 300 milhões. Então nós precisamos aprender o que deu certo, o que deu errado no mundo. O que deu errado na Itália? Parou as escolas muito tardiamente. Quando parou as escolas, as crianças já estavam contaminadas, elas ajudaram a levar o coronavírus para dentro de casa. E ajudaram a contaminar mais idosos. Tá certo? A Itália desse hoje... jeito. Uma das formas, né? Sim. A Itália hoje está contabilizando quase 200 mortos diariamente pelo coronavírus, né? De uma hora para outra explodiu o número de casos. Então a gente precisa tomar as medidas acertadas nos tempos acertados, com antecedência. Eu volto a frisar, com antecedência. A gente está aí, né, fazendo medidas, o Ministério da Saúde já atua brilhantemente, mas nós vamos chegar numa fase que vai precisar vir para a ponta. E aí precisa dos estados e dos municípios. Então, você acha que deve partir do parado, continuar falando, mas começar a fazer. E fazer é responsabilidade de todos. Eu estava prometendo falar sobre esse assunto. A transferência dos recursos federais necessários para os municípios. Agora, pôr na mão de quem? Quando a gente sabe que muitos, no Brasil todo, o Brasil é muito grande, tem muito gestor público irresponsável, tem muita gente. Como é que faz para fiscalizar? A comunidade precisa estar mobilizada para fiscalizar a chegada e a aplicação desses recursos? Mauro, com certeza absoluta, né? Nós vamos ainda, a previsão é que ainda no mês de março esses recursos já cheguem nos estados e municípios. Ainda esse mês? Ainda esse mês. A nossa comissão vai acompanhar também a execução desses recursos, não só por parte do governo federal, mas nos estados e municípios, e a população tem que fiscalizar. Mauro, a gente está chegando perto aí, daqui a aproximadamente 8 meses, de um processo eleitoral para a eleição de prefeitos e vereadores. E aí é a hora da população entender o que deu certo, o que deu errado, mas precisa acompanhar. Eu quero dizer para você, Mauro, que esse é um momento de união. A gente precisa de união. A união do governo federal, com o governo do estado, com o governo municipal, a união dos vereadores, a união da Associação dos Moradores, a união da classe médica, né? A classe médica está disponível para atender a população, está participando da discussão, a união com o pessoal da enfermagem, que não sei se você sabe, Mauro, os profissionais de saúde foram os principais acometidos na China. As pessoas foram, prestaram o atendimento, salvaram vidas e saíram doentes. Tivemos enfermeiros mortos, médicos mortos na China. Mas a nossa comunidade, a comunidade da saúde, está aí para isso, para prestar o serviço, para poder auxiliar a população. A gente está ávido por fazer isso, mas ninguém tenha dúvida que nós vamos fiscalizar cada real aplicado nesse país, né? Porque este é o momento de comprar equipamentos, de abrir novos leitos de CTI, que após essa epidemia vão poder ser utilizados salvando outras vidas. Agora, doutor Luizinho, depois de vencida essa primeira fase, que é a do esclarecimento, e eu quero cumprimentar o senhor e todo esse timaço de gente que no seu entorno tem se juntado nessa campanha, nessa caminhada grande, né? O senhor abandonou a família, todo mundo, para se dedicar ao esclarecimento no Brasil inteiro. Eu sei que o senhor, até para vir aqui, foi um pouco mais complicado, o senhor estava longe, mas deslocou para cá. O senhor tem acompanhado também o ministro Mandetta e as iniciativas, fiscalizando. Não é acompanhar o ministro, é fiscalizar as ações do Ministério da Saúde e do governo federal, sugerindo, cobrando e tal. Esse empenho que eu percebo no senhor, depois de vencida essa etapa, vem outra etapa, claro, que é da preocupação do que fazer pós-pandemia. O senhor já tem em mente? Ô Mauro, nós temos uma preocupação constante com a saúde pública brasileira e com todos os assuntos, né? Você aqui, diariamente, eu acho que o Fala Baixada é o principal canal de denúncia, mostrando aí as mazelas da nossa região, da nossa população. Nós temos lutado muito para que a população volte a ser atendida nos serviços de saúde, né? Na recomposição da tabela do SUS, nós estamos lutando pela residência multiprofissional, que é a formação do profissional. Você imagina, Mauro,
numa epidemia como essa, que a gente precisa de profissionais especializados, nós vamos pegar aqui e colocar médico formado na Bolívia que não fez prova aqui no Brasil. Eu brinco com os deputados que defendem isso, se eles viajariam em aviões com um piloto formado na Bolívia que não fizesse teste no Brasil. Eu vou propor a eles que eles façam os voos para Brasília com os pilotos que não estejam devidamente qualificados. Nós temos no Brasil profissionais de ponta na medicina, de ponta na enfermagem, na fisioterapia, em condições de atender a nossa população. O que a gente precisa é que o governo federal entenda, e os governos estaduais e municipais, que saúde é coisa séria, que a gente precisa dar à nossa população o direito a ter saúde. E a saúde não é só o remédio, a saúde é o saneamento básico, a saúde é a atividade física, é o direito da pessoa poder fazer uma alimentação saudável. Então, Mauro, quando algumas pessoas falam, doutor Luizinho, você tem uma preocupação muito grande com a saúde, mas é a saúde que permite a gente estar aqui, é a saúde que permite as pessoas se deslocarem. Então, a gente está vendo hoje um vírus destruindo a economia mundial. Destruiu a economia mundial, parou a economia do mundo todo. Por isso dá a importância do investimento na saúde, do investimento na pesquisa e no desenvolvimento, porque sem saúde, Mauro, nós não vamos a lugar nenhum. Nosso mandato está só começando, né? A gente tem muita coisa para entregar. Na Baixada, a gente tem uma realização nos próximos dias. Quero já te convidar e convidar todos os moradores de Nova Iguaçu, lá numa parceria com a Prefeitura de Nova Iguaçu, com o prefeito Rogério de Lisboa. Nós vamos estar reinaugurando a emergência da Patrícia Marim, lá no quilômetro 32. Você já esteve lá, já fez essa denúncia aqui. A gente colocou a emenda do nosso mandato para reabrir a Patrícia Marim. Nós vamos reabrir aqui, se Deus quiser, no mês de março. E, na sequência, reabrir a unidade 24 horas de Miguel Couto, que é um outro bairro com uma densidade demográfica imensa. E a gente vai estar reabrindo essas duas unidades, porque a gente precisa falar e fazer. Né, Mauro? As coisas precisam ser faladas e precisam acontecer de verdade. Doutor Luizinho, pedir licença por mais alguns minutos para o nosso segundo break. E, na volta, vamos falar um pouco dos hospitais federais no estado do Rio de Janeiro. Anda muito abandonado, eu queria falar mais detidamente com o senhor aqui no nosso Fala Baixada. Daqui a pouquinho, nessa super importante entrevista com o médico Dr. Luizinho. Tecnologia. Atendimento. Fará blindagem. Blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Blindagem. Segurança para a sua família. Fará blindagem. Fará blindagem. Tecnologia a serviço da vida. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada. Hoje um Fala Baixada especial, porque nós estamos conversando aqui com o presidente da comissão formada pela Câmara Federal para acompanhar exatamente o que está acontecendo no Brasil todo, Brasil inteiro, no mundo todo, que é a questão do coronavírus. Doutor Luizinho, queria perguntar ao senhor, saindo um pouco da questão do coronavírus, mas também focando nas unidades federais, os hospitais federais, hoje estariam preparados para receber quantidade de gente, porventura, cometido pelo coronavírus, já que a gente sabe que muitos dos hospitais federais do Rio de Janeiro, eles não conseguem atender nem os seus clientes, né, que poderiam atender, Hospital Federal de Andaraí, Hospital Federal de Bom Sucesso, o Hospital da Lagoa, Ipanema, de vários outros hospitais aqui no Rio de Janeiro. Talvez, não sei se a rede federal é a maior do Brasil aqui no Rio. É verdade isso? Infelizmente, Mauro, a rede federal está muito mal. Né? A rede federal são 6 hospitais e 3 institutos, ela está muito mal no Rio de Janeiro. Né? Não é de hoje, isso não começou aqui no governo Bolsonaro, ele vem nos sucessivos governos. Né? No governo Bolsonaro está tendo um trabalho para poder
conter qualquer tipo de denúncia de corrupção, desvios. Eu acho que isso está acontecendo, né? Mas a gente não está vendo a população ser atendida, né? O ministro Mandetta tem consciência que os hospitais precisam melhorar, né? Tem muito problema, os profissionais aposentando e não tem reposição de profissional. Então, nós temos muito problema na rede federal. Mauro, a rede federal, ela tem uma característica. Ela foi montada aqui quando o governo federal ainda era na capital do Rio de Janeiro. Nós ficamos com esse legado. Infelizmente, o governo federal não conseguiu passar os recursos para que o município do Rio ou o estado receba esse hospital e possa administrar corretamente. Houve um episódio no governo César Maia que mandaram os hospitais e começaram a não mandar dinheiro. E aí foi devolvido ao governo federal. O que precisa fazer no coronavírus é, obviamente, de alguma maneira, melhorar essa rede, mas precisa ser montado leitos de CTI novos no estado do Rio de Janeiro, para que esteja preparado, com fluxo diferente. Você não pode pegar um paciente com coronavírus e colocar, olha, vou botar um paciente de CTI dentro, um paciente com coronavírus, que é leito de CTI, dentro do CTI do Hospital de Ipanema. Não adianta. Por quê? Porque ele tem risco de contaminar todos os outros pacientes. Tem que destinar alas específicas para o coronavírus, leitos de CTI específicos nos hospitais para que possa enfrentar essa epidemia. Leitos novos, que só diz novos leitos. Eu quero dizer para você aqui, você que está aqui nos acompanhando diariamente, você que está aqui, que acompanha a nossa luta na saúde pública. Todo dia nós temos mais de 50 mandados judiciais de internação em leito de CTI. Nós não temos onde internar pessoas com leito de CTI no estado do Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Então a formação se faz de novos leitos. Esses novos leitos vão atender os pacientes que possam ser vítimas do coronavírus e quando acabar a epidemia ele fica para atender a nossa população que está aí sofrendo, esperando em UPAs, esperando em emergência. Como se fosse um legado. Um legado. É um legado, Mauro. Sim. As epidemias, elas têm a oportunidade de você também deixar um legado. Aquele volume de respiradores, de equipamentos que serão comprados, eles vão ficar de legados aqui no estado. Não é para usar na epidemia e pronto, acabou a epidemia, vamos mudar para os outros, não vai não. Vai ficar ali para atender a nossa população, utilizar esse momento. Sim. Hoje é o maior problema do Rio de Janeiro a falta de leitos de CTI? Um dos maiores. É um grande problema a Sim. falta de leito de CTI. Mas o grande problema da saúde do Rio de Janeiro e da saúde do Brasil é o fortalecimento das ações da atenção básica. Porque a pessoa pode, se ela tiver uma diabetes, ela pode ir no médico de família, receber o medicamento, fazer o controle da diabetes. Quando ele não consegue achar médico na unidade básica de saúde, na clínica da família, ele não faz o controle da sua diabetes, aí ele tem um caso gravíssimo de cetoacidose diabética e precisa usar o leito de CTI. Então nós precisamos trabalhar na ponta nos leitos, mas também do outro lado na prevenção, para que essas pessoas não precisem dos leitos de CTI. Eu entrevistei uma vez um médico, o senhor conhece bem, o Dr. Chaves, hoje está no Ministério Público e tal. Ele era diretor do Hospital Adão Pereira Nunes. E eu estava no gabinete dele quando ele atendeu uma demanda judicial que pedia coercitivamente que ele internasse um paciente no CTI. E a resposta dele foi muito clara. Você conhece bem o jeito dele, né? Ele respondeu dizendo que CTI não tem beliche. Ele não coloca uma cama em cima da outra. Essa resposta é a cara do Dr. Chaves. Não é né? mesmo? É. O Dr. Chaves respondeu desse jeito. Doutor, botou no telefone, não sei o que. Eu devo dizer o seguinte, não tenho vaga, porque CTI não tem beliche. Então tem que ter um programa mesmo, uma criação, um investimento grande, então, começar pelos hospitais federais, pelo governo federal. Não pode querer que o governo do estado ou o governo municipal faça investimento nos hospitais federais, ou receba sem recurso. Mauro, precisa de recurso novo, Sim. mas precisa de gestão e acompanhamento. Nós administramos a saúde do estado do Rio de Janeiro na maior crise de todos os tempos, né? O orçamento que eu executei no ano de 2017, por exemplo, foi 1/3 do orçamento da Secretaria Estadual de Saúde nesse último ano de 2019. 1/3, Mauro. E graças a Deus a gente praticamente triplicou as internações em leito de CTI. Você sabe como? Fazendo uma boa gestão do leito.
paciente não precisava mais do leito de CTI, ele ia para a enfermaria. A gente tinha um grupo que fazia esse acompanhamento para que as pessoas ficassem no CTI o tempo necessário, não ficasse mais do que isso. Então, acima de tudo, além do dinheiro, precisa de gestão. Precisa ter capacidade administrativa para entender o que está acontecendo e otimizar os recursos. Porque, Mauro, é claro, a conta é clara. Se você tem um leito de CTI, vamos dizer que você tem uma unidade de CTI que tem 10 leitos. Se todos os pacientes ficarem 30 dias internados, você só internou 10 pacientes. Se você conseguir que o paciente, com 15 dias, tenha alta, uma boa equipe médica, o bom acompanhamento, você dobra o volume de internações, você passa a ter 20 pessoas que usaram aquele CTI. E se ficar 10 dias, nós vamos ter a oportunidade de ter internado, tratado 30 pessoas. Por isso é importante não só os recursos, mas o tratamento de forma bem feita. Entender que a enfermaria não é hospedaria, né? É óbvio. A impressão que tem paciente que ficam meses hospedado, internado, Mauro, como se tivesse hospedado. Hospital é ambiente contaminado. Paciente tem que utilizar o hospital quando necessário. Você fez o seu tratamento, você fez a sua cirurgia, você não corre risco de vida, você precisa complementar o seu pós-operatório, você fica em casa. Porque o sujeito que fica ali naquele ambiente, ele tem risco de contrair bactérias que circulam no próprio hospital. Então, a gente precisa, na saúde, nessa rede federal, cuidado, gestão, pessoas que queiram fazer a modificação dessa rede. Essa rede está aí, a nossa população precisa, e a gente precisa ir para dentro desse problema. Tá, doutor Luizinho, mas não é previsível, por exemplo, o diretor de uma unidade hospitalar, ou um secretário municipal, ou um secretário estadual, seja lá quem for, não é previsível que ele tenha ali na equipe dele de gestão que o paciente que está ali na enfermaria ou no CTI, esperando muitas vezes insumo ou material ou uma programação cirúrgica para que ele possa proceder a cirurgia que ele necessita fazer, mas quem adia não é o paciente que adia, quem adia é a falta de gestão hospitalar ou talvez a falta de recurso frequente, ou as duas coisas? Não, mas a falta de recurso vem da falta de gestão. Quando você tem um mau administrador, ele não consegue comprar os medicamentos necessários para o tratamento, ele não consegue comprar os materiais para fazer as cirurgias, né? Ou ele compra um material de quarta linha e a pessoa tem que fazer uma nova cirurgia. Quando você tem um mau profissional médico, ele faz a cirurgia não tem êxito. Por isso, Mauro, quando eu vou dentro do Congresso Nacional, a gente vai ao Brasil inteiro defendendo a medicina, a gente não está defendendo os médicos, a gente está defendendo a população. Porque você tem uma quantidade de médicos mal formados, pessoas incapacitadas. O que acontece, Mauro? É a população que está sofrendo. Mas quando chega no município, por exemplo, que ficou nítido, que está tendo esse congestionamento, que está tendo gastos desnecessários em hospitais, em postos de saúde, em unidades hospitalares, o chefe do executivo ou o secretário municipal não tem que ter essa sensibilidade? É a falta de atitude e falta de preparo também? Óbvio, Mauro, tem duas coisas, tem uma fórmula que você não foge na vida, né? Capacitação e trabalho. Tem muitas pessoas que têm curso, MBA, gestão, mestrado, eu tenho MBA, pós-graduação, mas não tem capacidade e vontade de trabalhar. A saúde, ela não tem hora, não tem dia, não tem final de semana, né? O pessoal que trabalhava conosco, eu chegava às 7 horas, saía meia-noite, 1 hora da manhã todo dia. Nosso telefone é 24 horas por dia, nossa equipe de regulação, deixo aqui o meu agradecimento público às pessoas que trabalharam conosco, na sua grande maioria, numa situação de calamidade do Estado, trabalharam com 3 meses de salário atrasado. E nunca desligaram o telefone. Quem trabalha com saúde tem que ter vontade de trabalhar, tem que ter ganas de trabalhar. As pessoas trabalharam comigo, trabalhavam 24 horas por dia a serviço desse Estado aqui, serviço dessas pessoas. Infelizmente, a gente quer a pessoa que quer ter o cargo. A pessoa quer receber aquele salário, tirar foto de secretário, tirar foto de superintendente, não está preocupado com o que está acontecendo na população. Precisa de capacidade técnica e precisa de trabalho. Não adianta pegar uma opção de doutores, olha, eu sou muito bonzinho, tenho a formação, mas chega cedo, trabalha,
gosta de atender a população. Se não gostar, não pode ocupar cargo de gestão. Não é só na Secretaria de Saúde, não, mas especialmente na Secretaria de Saúde e nas prefeituras. Não dá para ter prefeito que não tem vontade de trabalhar. Então posso dizer que sou o doutor Luizinho de sempre, né? Não tem jeito, né, Mauro? Se a gente mudar, que vai dar, as coisas vão começar a dar errado. A gente precisa... Quanto tempo formado, doutor? Eu estou fazendo esse ano 23 anos de formado. Passou muito rápido. A maioria na Baixada. A nossa vida, né? Toda na Baixada. Nova Iguaçu, São João de Meriti, Belfor Roxo. Trabalhei em todas as cidades na Baixada, trabalhei na cidade do Rio de Janeiro. A gente conhece, Mauro, o problema, né? A gente não ouviu falar. Quando eu chego em Brasília, a gente tem autoridade moral para discutir o assunto. As pessoas que estão em Brasília vivem naquela bola ali, circundadas, achando que Brasília é o centro da humanidade. Não, falando dali, eu tive, infelizmente, a oportunidade ontem de fazer uma grande comissão externa com a presença do ministro Mandetta, que é um excelente ministro, e eu saí, em algum momento, chateado, porque eu vi os deputados preocupados com eles próprios na Câmara dos Deputados trabalhando. Nós temos 200 milhões de pessoas com risco de coronavírus e os deputados estão preocupados. Mas aqui vem gente do Brasil inteiro. Essa preocupação, que é válida, mas para quem exerce cargo público, primeiro tem que estar preocupado com as pessoas, depois com si próprio. Doutor Luizinho, o nosso programa está chegando ao fim. O senhor sabe que o senhor é convidado permanente aqui do Fala Baixada. Deixo nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Eu quero pedir a toda a população do estado do Rio de Janeiro, nesse momento muito difícil, que tomem as atitudes corretas, que respeitem as autoridades quando for colocado restrição, se tiver necessidade de proibição de fazer algum tipo de circulação, de ir a evento, de ir a festa, de ir a jogos, isso pode acontecer. Se tiver proibição de ir nas escolas, que vão ser tomadas medidas para prevenir a disseminação do coronavírus, e especialmente aos idosos. Eu peço uma atenção especial para que não fique vulnerável a esse vírus e pode ter certeza absoluta que a gente está trabalhando para proteger a nossa população e, se Deus quiser, Mauro, a gente vai ajudar as autoridades sanitárias. Hoje eu sou um legislador, mas a gente vai cobrar, vai estar em cima para a gente evitar que esse coronavírus assole o nosso estado e o nosso país. O senhor tem percebido por parte de prefeitos e gestores públicos boa vontade nesse sentido? Bom, Mauro, a gente conhece muita gente do bem e muita gente preguiçosa e muita gente que não sabe a que veio, né? Que é a política pela política. Então, infelizmente, muitas pessoas ainda também não entenderam a gravidade da situação. Muitas pessoas só vão tomar atitudes quando a população já estiver contaminada. Então, eu tenho falado, não é momento de colocar cadeado em porta arrombada. Vamos tomar as atitudes necessárias, chamando a responsabilidade de todos para a gente junto vencer essa guerra. Muito obrigado. Conversei aqui com o deputado federal e médico, doutor Luizinho. Muito obrigado, gente, pelo prestígio da sua companhia. O Fala Baixada é assim. Compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado, bom final de semana e até segunda.